Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo João Fernando, estou aqui hoje com dois colegas de classe, Wesley e o Ítalo. Nós todos somos graduandos do curso de administração pela Universidade Estadual de Goiás e estamos no sétimo período. E hoje nós estamos aqui para discutir sobre um tema um tanto quanto atual, que são os fatores includentes da empregabilidade em tempos da pandemia do Covid-19. Nós sabemos que nos últimos 2 anos aí, né, o mundo inteiro parou e nós vivemos momentos é, desafiadores mesmo em questões de pandemia, em questões de fatores históricos e sociais. E aí, diante disso, nós vimos aí o reflexo do grande número de pessoas sem trabalhar, né? E por conta disso, nós entendemos que seria necessário conversarmos sobre esse tema que poderá auxiliar aí muitas pessoas é, a se sentirem mais orientadas na procura por um trabalho formal. Então, basicamente, né, os fatores includentes. O que vem a ser isso? Né? Basicamente são aqueles fatores que beneficiam uma pessoa no mercado de trabalho. O que pode auxiliar uma pessoa a conseguir um bom emprego ou um emprego formal, né? Existem alguns exemplos que eu já vou começar citando, como experiência profissional, é, um registro de estudo formal que você tenha, cursos extracurriculares e indicações, né? Esses são alguns dos fatores includentes. E nós estamos vivendo um momento em que as pessoas capacitadas, elas de fato já estão nos seus devidos empregos, né? Muitas empresas precisaram tomar algumas decisões um tanto quanto graves aí com redução de quadro, e é natural que as pessoas mais capacitadas se mantiveram empregadas. E aí, o que fazer para que as pessoas sejam reinseridas no mercado de trabalho, né? Eu acho que agora o Ítalo e o Wesley podem dar uma palavrinha sobre isso com vocês. Meninos? Olá pessoal, eu sou o Ítalo, como o João Fernando já nos apresentou, sou também um graduando do sétimo período de administração da Universidade Estadual de Goiás e sobre os fatores includentes da empregabilidade nesses tempos que a gente vive, a gente percebe que houve uma grande mudança e transformação no mercado e está acontecendo essa mudança nas últimas décadas, que foram emplacados pela globalização, pela automatização das indústrias, mas em momentos de crise, como esse que a gente está vivendo da pandemia, o salto dessas mudanças foi muito maior do que estava acontecendo. A gente estava tendo uma mudança ali gradual e a pandemia acelerou bastante essa mudança. Como o João já citou alguns desses fatores que são includentes, inclusive a qualificação pessoal, o Instituto Semesp ele realizou um estudo sobre empregabilidade e ensino superior nesses tempos de pandemia e ele conseguiu identificar que 50% das pessoas que possuem ensino superior, elas conseguem uma maior empregabilidade na pandemia. Então a gente percebe que a educação ela é um importante agente para minimizar esses impactos negativos que a pandemia está trazendo na empregabilidade. Então, se você consegue ter um ensino superior completo, isso representa uma grande vantagem competitiva para você em relação aos demais profissionais que não possuem essa formação acadêmica. Eu passo a palavra para o Wesley complementar um pouco. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Wesley e, assim como os meus colegas aqui, eu também sou graduando do sétimo período de administração da Universidade Estadual de Goiás. Nós estamos todos no campus metropolitano em Aparecida. E, assim, gente, a gente não pode esquecer como foi, né, passar por uma pandemia. Eu nunca vou me esquecer
o vazio nas ruas, o transporte público, que na época eu usava. A economia, de modo geral, ela praticamente parou, né? A gente não pode esquecer que, na visão macroeconômica, ficou basicamente uma pergunta, né? Do que a nossa presidência, do que a nosso governo vai focar, né? Na saúde ou na economia em si. Eu nunca vou esquecer disso. Então, a gente tem pessoas que dependem de empregos, pessoas das mais variadas classes sociais. E, assim, eu não sei vocês, meninos, mas graças a Deus eu não passei por nenhuma má experiência nessa Uhum. pandemia. E, honestamente, eu atribuo isso à educação, assim como vocês falaram. Porque hoje em dia a gente participa de processos seletivos, eles pedem por uma formação que muitas vezes não está ao alcance de todos, por N motivos aqui. Eu posso citar renda, transporte, localização, de repente a pessoa tem que trabalhar para sustentar os filhos. Então, assim, é difícil você dedicar anos da sua vida para uma formação. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas, assim, é, durante essa pandemia que a gente teve, eu não sei se eu posso falar no passado, assim, porque eu sei que tem muitas pessoas que até hoje estão sendo prejudicadas. Mas, assim, a gente pode olhar do ponto de vista da empresa, do empregador e do empregado, né, do colaborador, que é o meu caso aqui. Então, eu não sei se a gente pode citar, mas eu trabalho no Cicobi, em uma cooperativa de crédito. E, assim, é claro que depende muito do lugar onde a gente trabalha, certo? Na minha cooperativa, eles trataram o máximo possível de não ter demissões durante a pandemia. O que foi possível, claro, pela expansão dos negócios, mesmo em tempos de pandemia, e também pela decisão mesmo da diretoria, né? Eles não queriam prejudicar nenhum colaborador, não queriam perder ninguém, e a gente sabe que, na maioria dos casos das companhias, das grandes empresas, e pequenas empresas também, não foi o caso, né? E eu posso dizer isso porque eu acompanho um pouquinho, né? Tento acompanhar um pouquinho aqui no Brasil, lá fora também. Eu estava acompanhando, por exemplo, um estagiário lá do Facebook, em Nova York. Ele não foi efetivado. E ele até comenta, né, que grandes empresas atualmente não estão contratando. Então, assim, a gente vê que é um efeito dominó, né? Primeiro a pandemia, depois agora a inflação, né? É, que está atingindo, eu diria que tanto o Brasil quanto o mundo todo, né? De forma igualitária, digamos. Mas claro que em alguns casos é até pior, como nos Estados Unidos, por exemplo. Eu diria que está sendo pior lá para eles, neste momento, pelo menos. Mas, enfim, voltando aos fatores includentes, como você, João, citou, eu diria que a grande diferença, o grande diferencial no mercado atualmente vai ser a educação, claro. A gente pode ter um bom feedback, uma boa experiência profissional no passado, indicações para uma futura vaga, para uma realocação no mercado, mas a educação individual de cada um, o conhecimento agregado de cada um, é o que vai diferenciar candidatos e candidatos, certo? Eu não sei vocês, meninos, o que vocês acham? Com Wesley. certeza, Wesley. Isso. Inclusive, a, hoje o nível de educação ele está sendo mais um fator ele tem um fator de includência maior do que a própria experiência prática, que antes era dos requisitos mais solicitados pelas organizações. E hoje em dia, essa experiência ela já não conta tanto quanto a educação. É claro que aliada ali aos os soft skills, que são as competências relacionadas ao comportamento humano, como a inteligência emocional, a empatia, por exemplo,
mas nada, por enquanto, nesse momento de pandemia, tem superado a educação. Em todo o processo seletivo, é o fator que possui maior nível de empregabilidade, é o que é mais visado pelas organizações. Eu te cortei um pouco, João. Pode dar sequência na sua Não, fala. sem problema. E assim, eu acho que vocês citaram três fatores importantes, né? Um deles, processo seletivo, a questão do ensino superior e a questão do tipo de empresa que foi diretamente afetada pela pandemia, né? De fato, o Brasil foi um dos países mais afetados porque o maior número de empresas que nós temos são micro e pequenas empresas, né? Então, esses empresários, em grande parte das vezes, não têm é, um fluxo de caixa para poder suprir um período de recesso igual a gente teve aí na pandemia, né? Um período de paralisação, corrigindo. O que fez com que realmente algumas pessoas precisariam aí tomar medidas drásticas como desligamentos, enfim. Um outro fator é processos seletivos, né? Inclusive eu também gostaria de citar aqui, eu participei de um processo seletivo e assim, é, a gente para e pensa, né? A gente olha para o mercado e vê tantas pessoas desempregadas, mas, por exemplo, eu participei de um processo seletivo onde tinham 92 candidatos. Nós convidamos esses 92 candidatos, 27 candidatos confirmaram presença, 13 candidatos foram e somente 3 passaram. Então, isso acredito que seja atrelado sim às competências de soft skills, às competências comportamentais. É, ao nível de educação também, mas existe um outro fator. Detalhe, tá? Essas vagas eram para área comercial, era vaga para vendedores, que eu acho que talvez pode influenciar bastante também, que é a nova tendência ao trabalho híbrido ou trabalho home office, né? Onde as pessoas, principalmente pessoas que não têm locomoção, pessoas que necessitam de um transporte público, é, são mais afetadas. Porque o que acontece? Para cargos operacionais, na maioria das vezes, é um trabalho 100% presencial, né? E se uma pessoa que trabalhou em um trabalho híbrido ou um trabalho de home office nesse período, talvez, e depois tem a necessidade de voltar a um trabalho 100% presencial, eu acho que isso é um tanto quanto penoso para alguns. Eu me coloco nesse lugar, eu não sei se seria tão fácil para mim sair de um trabalho híbrido, um trabalho home office, para ir para um trabalho 100% presencial, caso eu não tenha locomoção ou eu morasse longe do meu emprego. Então, assim, eu acho que são N fatores que permeiam isso, né? Claro que tem alguns que pesam bastante, que é a questão da escolaridade e tudo mais. E assim, isso tudo que eu falei do processo seletivo foi só uma percepção, né? E aí eu já fiz uma analogia aqui sobre o trabalho híbrido e o home office, mas eu não li nada sobre isso. Só uma ideia mesmo que surgiu. Então, assim, de fato, as pessoas precisam se profissionalizar, se aperfeiçoar, porque o mercado de trabalho ele está cada vez mais competitivo, ainda mais agora com as mídias sociais, né, que é um outro fator includente e excludente, porque aquelas pessoas que usam as mídias sociais com sabedoria, elas conseguem ter também uma melhor visibilidade. Nós temos aí o Instagram que está em peso, TikTok, LinkedIn também, que é um afunilamento aí que as empresas usam para chegar nos melhores profissionais. E também tem as pessoas que não usam as redes sociais de uma maneira tão positiva, né? E as empresas hoje, elas monitoram, querendo ou não, elas monitoram a nossa vida pessoal, o que a gente vem publicando nas mídias sociais. Então, assim, é isso, né, gente? O que vocês pensam sobre? Então, João, só cooperando um pouquinho com o que você falou, eu diria assim que para a gente finalizar aqui a nossa discussão, é, esses fatores, como a gente até concordou assim, e olha que a gente não combinou antes, né? Um pouquinho sobre esses fatores, mas de forma que a educação acaba pesando muito, né? Nesses tempos de pandemia, conforme o tema que você colocou, né?
Então, assim, é bom para quem estiver nos ouvindo analisar, né? Saber onde quer chegar, saber a carreira que quer trilhar, saber a empresa que quer trabalhar e o que precisa para chegar até lá, né? Então, assim, a gente sabe que muitas vezes, para certas vagas, hoje em dia, uma graduação já não é o bastante. A gente precisa de soft skills, né? Como você colocou. A comunicação eu acho extremamente importante. Eu falo por mim mesmo. Eu tenho tentado trabalhar na minha comunicação em relação aos demais, na minha timidez, é, especialmente no ambiente de trabalho. A gente sabe que a comunicação é importantíssima. Você saber se apresentar, você saber falar com o cliente, saber falar com um colega de trabalho é muito importante. Ter resiliência, ter sabedoria, força, né? Disciplina, saber onde quer chegar, como eu disse. E esses cursos, hoje em dia, né, que vão atrelados ao curso de ensino superior, vão fazer com que a pessoa chegue onde ela quer chegar, né? Então, a gente deixa aqui essa dica, né, para que a pessoa avalie-se, né, para que a pessoa pese bem todos esses fatores includentes, certo? Isso Então a mesmo. gente agradece a companhia de quem acompanhou ou vai acompanhar este podcast e nos vemos na próxima. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, até a próxima.